Saudações. Essa não é uma videoaula. Eu vou socializar com vocês um fenômeno que aconteceu comigo há bastante tempo. Já tem muitos anos. Esse fenômeno não é nada comum, isso é algo raro. Eu só vi isso uma vez na minha vida e não pertence à minha área de estudos. Não sou especialista dessa área. Há pessoas que estudam esses fenômenos e poderão explicá-lo muito melhor do que eu. Como já havia dito, é um fenômeno muito raro e eu só contei isso para poucas pessoas na minha família e para uma professora com a qual trabalhei nesse colégio desse papel de parede. Só falei isso para uma professora com a qual trabalhei. Agora eu vou falar para todo mundo, vou colocar no YouTube e vou contar para todo mundo. O que aconteceu exatamente? Eu vou contar para vocês agora. Naquele dia eu me dirigi a um estabelecimento comercial aqui próximo do apartamento da minha família. E lá chegando, pedi uma cerveja estupidamente gelada, coloquei sobre a mesa, puxei uma cadeira e me sentei. E tô ali, degustando aquela cerveja gelada, tranquilamente, calmamente, sem problema nenhum. Não muito tempo depois, me chega um outro cidadão que eu nunca havia visto na minha vida, adentrou o recinto e umas duas ou três mesas depois, ele puxa uma cadeira e se senta. E começou, rapaz, a me provocar, começou a proferir palavras de ódio, começou a fazer ali provocações, jogar indireta, né? E foi me irritando. Então eu fui tomando aquela cerveja e o cara me irritando, eu fingindo que não era comigo, tirando por menos. Só que a situação foi se prolongando, o cara continuou com aquela situação ali, rapaz, irritando, provocando, e você olhando pra mim, você vê imediatamente que eu sou um homem calmo, um homem tranquilo. O meu semblante está dizendo tudo. Eu sou um cara tranquilo. Mas naquele dia o cidadão conseguiu tirar a minha paz. Ele conseguiu. Quase eu perco a razão ali, cara. Quase eu perdi a razão. Eu fiquei muito irado. Eu pegava aquele copo para poder tomar a cerveja, mas eu já estava fazendo aquilo totalmente. Se eu disser que eu estava nervoso, isso não vai traduzir o que eu estava sentindo. Eu estava em fúria praticamente já. Chegou ao ponto de eu tomar a decisão. Vou lá tirar satisfação com ele. Só que essa frase inteira tem que ser colocada entre aspas. Essa frase inteira é um eufemismo, porque eu estava muito irado e o cara também estava me provocando. Algum motivo ele tinha para poder. Na cabeça dele ele tinha algum motivo, mas eu não tinha feito nada contra ele. Não conhecia aquele cara. Se eu fosse até ele tirar satisfações, o desfecho dessa situação ia ser catastrófico. Mas aconteceu algo que impediu que isso ocorresse. E eu vou chegar lá. Então eu me decidi a ir lá tirar satisfações. Me levantei, peguei a garrafa de cerveja e peguei o copo. O copo já estava vazio. Eu não terminei de tomar a cerveja, mas o copo estava vazio já. Me dirigi até o balcão, coloquei a cerveja ali. E quando eu coloquei o copo, um copo como esse aqui, certo? Quando eu coloquei o copo sobre o balcão e me virei para ir lá tirar satisfações, o copo estourou. Exatamente isso que você ouviu. O copo estourou, meu amigo. Estilhaçou, voou caco para todo lado. Então coloquei o copo ali. No que eu me viro, o copo estoura, eu voltei, né, voltei o meu foco pro copo, esqueci o cara. Totalmente, eu esqueci o cara. E comecei a tentar entender. Aquilo foi espantoso, meu amigo. O copo estoura, voa aquele monte de capo, aquele monte de caco. E eu tô ali tentando entender o que aconteceu. Eu estava buscando em minha mente uma explicação científica para aquele evento que eu havia acabado de testemunhar. E o cara também viu. Talvez você esteja pensando, choque térmico, não é isso? Na hora eu não pensei isso. Foi tão espantoso que isso não passou pela minha cabeça na hora. Passou depois. Inclusive hoje, no dia atual, eu conduzi um experimento científico muito simples aqui em casa. Eu tenho aqui dois copos. Esse aqui está íntegro e esse aqui eu sacrifiquei em nome da ciência. Eu coloquei uma água para ferver, coloquei uma panela com cubos de gelo e água no congelador e esperei a água ferver. O copo estava cheio de cubo de gelo lá na pia.
Eu esqueci de colocar um óculos, cara. Eu deveria ter colocado um óculos, como você está vendo aí no papel de parede, para conduzir esse experimento, mas eu acabei esquecendo. Foi perigoso, não faça isso em casa. Então, aquele copo cheio de gelo, eu peguei a panela com água fervendo e joguei sobre o copo cheio de gelo. Não aconteceu nada, o copo não estourou, o copo não aconteceu absolutamente nada. Não satisfeito, não fiquei satisfeito, então joguei todo o conteúdo do copo fora, certo? Esvaziei o copo, peguei a água fervendo, que ainda tinha água fervendo naquela panela, joguei mais uma dose de água fervendo ali no copo. Depois peguei o pano, joguei a água fervendo fora, peguei a panela com água gelada e joguei no copo. O que aconteceu? Aconteceu isso aqui. O copo trincou. Tranquilo. Não teve estilhaçar, não teve voar de caco, não teve estouro nenhum. O copo simplesmente trincou. Foi muito interessante, mas não foi nem sequer parecido com o que aconteceu naquele dia. Naquele dia o copo estourou, meu amigo, voou um monte de caco. Aí eu pensei, as frações de segundos, os milésimos de segundo iam passando e eu fui buscando uma explicação para aquilo lá no momento. Eu pensei, será que eu bati esse copo no balcão? Se eu tivesse pego o copo e batido o copo no balcão, ele ia estourar na minha mão e ia me cortar, ia cortar minha mão. Não foi isso que aconteceu. Eu coloquei o copo lá, me virei e o copo estourou. Aí eu pensei, bom, se eu bater esse copo ele ia estourar, mas não foi isso que houve. E se eu soltasse esse copo de uma certa altura? Ele poderia estourar também, poderia espatifar, mas não foi isso que aconteceu. Eu não soltei o copo de uma certa altura. Eu coloquei o copo no balcão e me virei. Então eu tô fazendo. Naquele momento eu estava fazendo exatamente isso. Comecei a fazer um monte de criar várias alternativas para explicar aquilo. Mas todas elas eram descartadas. Assim que eu confrontava a alternativa que minha mente gerava com o que tinha acontecido, eu falei, não, isso aqui não foi. Aquilo ali não foi. Eu fui cortando, podando as possibilidades que eu estava, né, que não aconteceram. Houve um momento que eu olhei para fora do bar. O que eu estava procurando? Eu estava procurando alguém com um estilingue, com um bodoque, com uma tiradeira ou com uma espingarda de chumbinho ou qualquer coisa que explicasse para mim falar, ah tá, então foi isso. Aquele cara ali tacou uma pedra aqui com essa tiradeira e não foi. Não tinha ninguém com a tiradeira, nem com bodoque, nem com espingarda de chumbinho, nem nada nesse sentido. E nisso eu estou ali buscando, e conforme as frações de segundo iam passando e eu não encontrava uma resposta, aquilo foi se tornando cada vez mais assustador. Mas a minha curiosidade científica não me deixava sair dali. Eu fiquei igual uma estátua olhando para aquela cena, tentando compreendê-la. E o cara que estava me enfurecendo, rapaz, se aquilo não acontece ia ter um problema danado, porque se aquele copo não estoura, eu ia lá e talvez não estivesse aqui agora te contando essa história. Poderia ter um desfecho catastrófico comigo, ou com o cara, ou com nós dois, não sei. O que eu sei é que, seja lá o que for que ia acontecer, foi evitado. O copo estourou e eu fiquei ali tentando entender. O sujeito que estava me provocando também viu, rapaz, o que aconteceu, e a frase que ele proferiu eu não esqueci nunca mais. Ele falou o seguinte, abre aspas, você não está sozinho, fecha aspas, e falou isso alto. Mesmo assim eu não olhei para ele não, eu fiquei aqui olhando para o copo, os cacos, né, que sobraram daquele copo, tentando entender o que tinha se passado. E o cara foi repetindo essa frase e eu sabia que ele não estava parado, eu sabia que ele estava se deslocando, porque conforme o som ia mudando, eu percebia que ele estava se deslocando. Se ele fosse me agredir, eu não ia nem ver, porque eu estava tão concentrado ali que eu não ia ver. Mas felizmente não foi isso que ocorreu. Ele passou por mim e se dirigiu para a saída do estabelecimento, proferindo essa frase: você não está sozinho, você não está sozinho. E foi embora. O cara devia estar apavorado, mais apavorado do que eu. Tanto que ele foi embora. Não houve briga, não houve confronto. Seja lá o que for que aconteceu ali naquele balcão, evitou um confronto. Agora, o que aconteceu? Choque térmico eu creio que não foi, porque o resultado de um choque térmico é isso aqui, ó. O copo trinca.
E naquele dia, o copo estourou. Foi outra situação que houve ali. Totalmente outra. Bom, eu tentei reproduzir isso em casa, cara. Foi divertido. Eu comprava cerveja, botava a cerveja no copo, imaginava situações em que eu ficava nervoso, puxava, eu trazia de volta a minha recordação, momentos da minha vida que me deixavam furioso, para ver se de alguma forma eu conseguia reproduzir aquele filme. Não conseguia, cara. E tentei várias vezes, mas não rolou, não aconteceu. Eu formulei uma hipótese, depois de pesquisar bastante sobre o assunto, eu consegui formular uma hipótese científica sobre o que aconteceu. Mas vou me dar ao luxo de guardar essa hipótese para mim. E tenho certeza que você vai compreender. É ou não é interessante? Foi muito interessante, né? Você não vê esse tipo de coisa todo dia. Você vê isso nem em filme de ficção científica você vê isso. Você vê isso em filme de terror, cara. A fala do rapaz que viu também, que testemunhou esse fenômeno, você não está sozinho, eu consigo entrar na mente dele e entender o que ele pensou. Você também deve conseguir. Você não está sozinho. O que ele pensou? Ele interpretou esse fenômeno dentro de um contexto espiritual. Na mente dele, tinha alguma entidade ali do meu lado que fez aquilo estourar. Essa foi a interpretação dele. Eu deduzo isso pela frase que ele proferiu. Você não está sozinho. A minha interpretação foi científica. O que aconteceu ali foi dentro do contexto científico. Tanto é que eu conduzi esse experimento aqui, da água fervendo com água gelada, provocando choque térmico. Mas não foi isso que aconteceu lá. Foi muito diferente. Pessoas que estudam esses fenômenos têm um nome para isso. Mas eu tenho certeza que eu não possuo essa habilidade que você já deve ter pensado aí, porque se eu tivesse, ficaria muito feliz em demonstrar que não tenho essa habilidade. Se tenho, não sei usar. Bom, então foi isso que aconteceu, compartilhei com vocês. Só tinha falado isso para algumas pessoas da minha família e uma professora com a qual trabalhei. Agora eu falei para todo mundo. Quem assistiu o vídeo vai ficar sabendo. Tá aí a história. Muito obrigado e até a próxima.